Pasta 19, Lei 19. Saiba com quem está lidando. Não ofenda a pessoa errada. Julgamento. No mundo há muitos tipos diferentes de pessoas e você não pode esperar que todas reajam da mesma forma às suas estratégias. Engane ou passe a perna em certas pessoas e elas vão passar o resto da vida procurando se vingar de você. São lobos em pele de cordeiro. Cuidado ao escolher suas vítimas e adversários, portanto, jamais ofenda ou engane a pessoa errada. Adversários, otários e vítimas. Tipologia preliminar. Na sua ascensão ao poder, você pode cruzar com vários tipos de adversários, otários e vítimas. A arte do poder na sua forma mais refinada está em saber distinguir lobos de cordeiros, raposas de lebres, gaviões de abutres. Se você fizer bem essa distinção, conseguirá o que quer, sem precisar coagir ninguém. Mas se lidar às cegas com quem quer que cruzar o seu caminho, viverá em constante pesar, se chegar a viver tanto assim. Ser capaz de reconhecer os tipos de pessoas e agir de acordo é importantíssimo. Os tipos a seguir são os 5 mais perigosos e difíceis da selva, conforme identificados por artistas, vigaristas ou não, do passado. O homem arrogante e orgulhoso. Embora ele possa inicialmente disfarçar isso, a suscetibilidade orgulhosa deste homem o torna muito perigoso. Ao mais leve sinal, ele quer se vingar de uma forma extremamente violenta. Você pode dizer, mas eu só falei isso e aquilo numa festa onde estavam todos bêbados. Não importa. Não há sanidade na sua reação exagerada. Portanto, não perca tempo tentando entendê-lo. Se em algum momento, ao lidar com uma pessoa, você perceber um orgulho exageradamente sensível e ativo, fuja. Seja lá o que você estiver esperando dela, não vale a pena. O homem irremediavelmente inseguro. Este homem está relacionado com o tipo orgulhoso e arrogante, mas é menos violento e mais difícil de identificar. Seu ego é frágil, sua noção de identidade insegura, e se ele se sentir enganado ou atacado, a mágoa fica contida. Ele o irá mordendo aos poucos e vai levar um tempão para essa mordida aumentar e você perceber o que está acontecendo. Se você descobrir que enganou ou magoou um homem desses, suma por um bom tempo. Não fique por perto, ou ele o irá mordiscando até você morrer. O desconfiado. Outra variante dos tipos acima é um futuro Stalin. Ele vê o que ele quer ver, em geral, o pior, nas outras pessoas e imagina que todos estão atrás dele. O desconfiado é, de fato, menos perigoso dos três. Genuinamente desequilibrado, ele é fácil de enganar, assim como o próprio Stalin era constantemente iludido. Jogue com a sua natureza desconfiada para fazê-lo se voltar contra as outras pessoas. Mas se você se tornar o alvo das suas desconfianças, cuidado. A serpente de longa memória. Se magoado ou enganado, este homem não demonstrará superficialmente a sua raiva. Ele vai calcular e aguardar. Depois, quando estiver em posição de virar a mesa, irá reclamar uma vingança marcada por uma fria sagacidade. Reconheça este homem por sua cautela e astúcia em diferentes áreas da sua vida. Ele costuma ser frio e insensível. Redobre a sua atenção com esta serpente e, se você de alguma forma o feriu, esmague-o totalmente ou tire-o da sua frente. O homem simples, despretensioso, com frequência pouco inteligente. Suas orelhas coçam quando você encontra uma vítima tão tentadora, mas este homem é muito mais difícil de enganar do que você imagina.
Cair num engodo em geral exige inteligência e imaginação, uma ideia da possibilidade de lucrar alguma coisa com isso. O homem bronco não morde a isca porque não a reconhece. Ele é distraído a este ponto. O perigo não é que este homem vá magoá-lo ou querer se vingar, mas tentar enganá-lo é simplesmente perda de tempo, energia e recursos, e até da sua sanidade mental. Tem à mão um teste para o otário, uma piada, uma história. Se a reação dele for totalmente literal, este é o tipo com o qual está lidando. Se quiser continuar, o risco é por sua conta. A lei transgredida. Transgressão 1. No princípio do século XIII, Mohammed, Shah de Khwarezm, conseguiu, depois de muitas guerras, formar um enorme império, estendendo-se ao oeste até a atual Turquia e ao sul até o Afeganistão. O centro do império era a grande capital asiática de Samarcand. O Shah tinha um poderoso e bem treinado exército e podia mobilizar 200.000 guerreiros em poucos dias. Em 1219, Mohammed recebeu uma embaixada de um novo líder tribal do Oriente, Gengis Khan. Vinham cheios de presentes para o grande Mohammed, representando as mais finas mercadorias do pequeno, porém crescente Império Mongol de Khan. Gengis Khan queria reabrir a rota da seda em direção à Europa e se oferecia para dividi-la com Muhammad, prometendo em troca a paz entre os dois impérios. Muhammad não conhecia este novo rico do Oriente, que estava lhe parecendo era extremamente arrogante, tentando falar de igual para igual com alguém nitidamente superior. Ele ignorou a oferta de Khan. Khan tentou de novo. Desta vez mandou uma caravana com 100 camelos, transportando os artigos mais raros que havia saqueado da China. Antes que a caravana chegasse a Muhammad, entretanto, Inal-Shik, governante de uma região na fronteira com Samarcand, pilhou-a para si e executou seus líderes. Gengis Khan estava certo de que tinha sido um engano, que Inal-Shik tinha agido sem a aprovação de Muhammad, e lhe enviou mais uma missão, reiterando sua oferta e pedindo punição para o governante. Desta vez, o próprio Muhammad mandou decapitar um dos embaixadores e mandou os outros de volta com as cabeças raspadas, um insulto terrível segundo o código de honra mongol. Khan mandou uma mensagem ao Shah. Você escolheu a guerra. O que acontecer, acontecerá. E o que será isso, não sabemos. Só Deus sabe. Mobilizando suas forças, em 1220, ele atacou a província de Inal-Shik, onde tomou a capital, capturou o governante e o mandou executar derramando prata derretida nos seus olhos e ouvidos. No ano seguinte, Khan liderou uma série de guerrilhas contra o exército muito maior do Shah. Seu método era novidade na época. Seus soldados a cavalo moviam-se muito rápido e tinham dominado a arte de atirar com arco e flecha montados. A rapidez e flexibilidade de suas forças confundiu Muhammad quanto às suas intenções e as direções de seus movimentos. Ele acabou conseguindo cercar e depois tomar Samarcand. Muhammad fugiu e um ano depois morreu, seu vasto império quebrado e destruído. Gengis Khan era o único senhor de Samarcand, da Rota da Seda e da maior parte do norte da Ásia. Interpretação. Não pense jamais que a pessoa com quem está lidando é mais fraca ou menos importante do que você. Alguns homens demoram para se ofender, o que pode levar você a achar que são insensíveis e a não se preocupar em insultá-los, mas ofendidos na sua honra e orgulho, partirão para cima de você com uma violência que parece repentina e exagerada pela demora da reação. Se você quer se opor a alguém, é melhor agir com educação e respeito, mesmo achando a solicitação atrevida ou a oferta absurda. Não rejeite as pessoas, insultando-as antes de conhecê-las melhor. Você pode estar lidando com um Gengis Khan. Transgressão 2. No fim da década de 1910, alguns dos melhores escroques da América formaram uma coligação de vigaristas sediada em Denver,
Colorado. Nos meses de inverno, eles se espalhavam pelos estados do sul, exercendo seu ofício. Em 1920, Joey Furey, um dos líderes da coligação, agia no Texas, ganhando milhares de dólares com os clássicos contos do vigário. Em Fort Worth, ele conheceu um otário chamado J. Frank Norfleet, pecuarista, dono de uma grande fazenda. Norfleet caiu no logro. Crente que ia ganhar muito dinheiro, ele zerou a sua conta em $45 mil no banco e entregou tudo nas mãos de Furey e um dos seus confederados. Dias depois recebeu seus milhões, um punhado de dólares verdadeiros envolvendo um maço de recortes de jornal. Furey e seus homens tinham aplicado esse conto umas centenas de vezes, e o otário ficava em geral tão constrangido com a sua ingenuidade que aprendia quieto a lição e aceitava o prejuízo. Mas Norfleet não era um trouxa igual aos outros. Foi procurar a polícia, que o avisou de que não poderia fazer muita coisa. Então eu mesmo vou atrás desse pessoal, disse Norfleet aos detetives. Eu os pegarei também, nem que tenha que levar a vida inteira fazendo isso. Sua mulher assumiu a fazenda enquanto Norfleet vasculhava o país, procurando outras pessoas que tivessem caído no mesmo jogo. Um desses otários se apresentou e os dois identificaram um dos trapaceiros em São Francisco, conseguindo que ele fosse preso. O sujeito preferiu se suicidar a ficar muito tempo na prisão. Norfleet foi em frente, localizou outro vigarista em Montana, amarrou-o como um novilho e o arrastou pelas ruas enlameadas até a prisão da cidade. Ele viajou não só pelo país inteiro, como foi até a Inglaterra, Canadá e México, atrás de Joey Furey, e também do braço direito de Furey, W.B. Spencer. Encontrando Spencer em Montreal, Norfleet o perseguiu pelas ruas. Spencer conseguiu escapar, mas o fazendeiro ficou no seu rastro e o pegou em Salt Lake City. Preferindo a misericórdia da lei e a ira de Norfleet, Spencer se entregou. Norfleet encontrou Furey em Jacksonville, na Flórida, e o arrastou pessoalmente para enfrentar a justiça no Texas. Mas não ficou por aí. Continuou até Denver, determinado a desfazer toda a coligação. Gastando não só muito dinheiro, mas também outro ano da sua vida, ele conseguiu colocar atrás das grades todos os líderes da coligação de vigaristas. Até quem ele não conseguiu pegar ficou tão assustado que acabou se entregando. Depois de 5 anos de perseguições, Norfleet tinha destruído sozinho a maior confederação de vigaristas do país. O esforço levou à falência e acabou com seu casamento, mas ele morreu satisfeito. Interpretação. Os homens, na sua maioria, aceitam a humilhação de terem sido enganados com uma certa resignação. Eles aprendem a lição reconhecendo que nada é gratuito e que foi a sua própria ganância pelo dinheiro fácil que os derrubou. Alguns, entretanto, recusam-se a engolir o sapo. Em vez de refletir sobre a própria ingenuidade e avareza, eles se consideram vítimas totalmente inocentes. Homens assim podem parecer estar pregando a justiça e a honestidade, mas, na verdade, são pessoas excessivamente inseguras. O fato de terem passado por idiotas, de terem sido enganados, ativou essa insegurança e eles ficam desesperados para consertar o dano. A vingança pelo constrangimento de ter sido espoliado valeu a fazenda hipotecada, o casamento arruinado e os anos a fio pedindo dinheiro emprestado e morando em hotéis baratos? Para os Norfleet da vida, livrar-se desse constrangimento vale qualquer preço. Todo mundo é inseguro e quase sempre a melhor maneira de se enganar um trouxa é jogando com suas inseguranças. Mas quando se trata de poder, tudo é uma questão de grau, e a pessoa decididamente mais insegura do que a média dos mortais representa um grande perigo. Cuidado! Se você pratica algum tipo de fraude ou dissimulação, estude bem a sua vítima. A insegurança e a fragilidade do ego de algumas pessoas não suportam a mais leve ofensa. Para saber se está lidando com um desses tipos, teste-o primeiro.
Brinque de leve, digamos, às suas custas. A pessoa confiante achará graça. A excessivamente insegura reagirá como a um insulto pessoal. Se você desconfia de que está lidando com um tipo assim, procure outra vítima. Transgressão 3. No século V a.C., Shung He, príncipe de Qin, na atual China, fora forçado a se exilar. Ele levava uma vida simples, até pobre, às vezes, aguardando o momento de poder voltar para casa e retomar a sua vida principesca. Certa vez ele estava passando pelo estado de Shang e o governante, sem saber quem ele era, o tratou de forma grosseira. O ministro do governante, Xu Shan, viu e disse: "Este homem é um ilustre príncipe. Vossa Majestade deve tratá-lo bem para que ele fique seu devedor." Mas o governante, que só conseguia ver que o príncipe estava numa situação inferior, ignorou o conselho e insultou mais uma vez. Xu Shan, de novo, alertou seu senhor, dizendo: "Se Vossa Majestade não puder tratar Shung He com cortesia, deve condená-lo à morte para evitar uma calamidade no futuro." O governante riu da ideia. Anos depois, o príncipe finalmente pôde voltar para casa e a sua situação mudou muito. Ele não esqueceu de quem tinha sido generoso e de quem tinha sido insolente com ele nos seus anos de pobreza. Menos ainda de como tinha sido tratado pelo governante de Shang. Na primeira oportunidade, reuniu um grande exército e marchou sobre Shang, tomando 8 cidades, destruindo o reino e mandando o governante curtir o seu próprio exílio. Interpretação. Você nunca sabe ao certo com quem está lidando. O homem que hoje não é importante nem rico pode ser uma pessoa poderosa amanhã. Esquecemos de muitas coisas nas nossas vidas, mas raramente de um insulto. Como o governante de Shang ia saber que o príncipe Shung He era um tipo ambicioso, calculista e astuto, uma serpente de memória longa? Ele não poderia saber. Você talvez diga, mas se não podia, era melhor não desafiar a sorte tentando descobrir. Nada se ganha insultando desnecessariamente alguém. Controle o seu impulso de ofender, mesmo que o outro se mostre fraco. A satisfação não é tão grande assim, comparada com o perigo de que essa pessoa um dia esteja em condições de ferir você. Transgressão 4. O ano de 1920 foi particularmente ruim para os marchands americanos. Os grandes compradores, a geração dos grandes capitalistas exploradores do século anterior, estavam chegando a uma idade em que morriam como moscas e não surgia nenhum outro milionário para substituí-los. As coisas iam tão mal que alguns grandes marchands resolveram se unir, fato inusitado, pois em geral eles se relacionam como cães e gatos. Joseph Duvain, que vendia para os magnatas mais ricos dos Estados Unidos, estava sofrendo mais do que os outros naquele ano, por isso resolveu concordar com a aliança. O grupo agora era formado pelos 5 maiores marchands do país. Procurando um novo cliente, eles decidiram que sua única esperança era Henry Ford, na época o homem mais rico da América. Ford ainda não se arriscara no mercado de arte e era um alvo tão grande que fazia sentido eles trabalharem em conjunto. Os marchands resolveram montar uma relação com os 100 melhores quadros do mundo, que por acaso eles tinham todos em estoque, e oferecer o lote a Ford. Com apenas uma compra, ele se tornaria o maior colecionador de arte do mundo. O consórcio trabalhou várias semanas para produzir um objeto magnífico, uma coleção de 3 livros com reproduções belíssimas dos quadros, acompanhadas de textos escritos por especialistas no assunto. Em seguida foram visitar Ford, pessoalmente, na sua casa em Dearborn, em Michigan. Lá se surpreenderam com a simplicidade da casa. Ford era sem dúvida um homem muito simples. Ford os recebeu no seu escritório.
Folheando o livro, ele demonstrou espanto e prazer. Os marchands, empolgados, começaram a imaginar os milhões de dólares que entrariam em breve nos seus cofres. Mas, finalmente, Ford ergueu os olhos do livro e disse: Senhores, livros assim tão belos, com figuras coloridas e tão bonitas, devem custar uma fortuna. Sr. Ford, exclamou Duveen, não esperamos que o senhor compre estes livros. Nós os fizemos especialmente para o senhor, para lhe mostrar os quadros. Os livros são um presente para o senhor. Ford parecia intrigado. Senhores, disse ele, é muita gentileza, mas realmente não vejo como posso aceitar um presente tão bonito e caro de pessoas que não conheço. Duveen explicou a Ford que as reproduções nos livros eram de quadros que eles esperavam lhe vender. Ford finalmente compreendeu. Mas, senhores, explicou ele, para que eu vou querer os quadros originais se esses aqui, no livro, já são tão bonitos? Interpretação. Joseph Duveen se orgulhava de estudar suas vítimas e clientes com antecedência, descobrindo seus pontos fracos e as peculiaridades de seus gostos antes de falar com elas. Foi o desespero que o fez esquecer essa tática apenas uma vez ao atacar Henry Ford. Ele levou meses para se recuperar deste equívoco, tanto mental quanto financeiramente. Ford era o tipo de homem simples e despretensioso no qual não vale a pena investir. Ele era a personificação daquelas pessoas prosaicas que não têm imaginação suficiente para serem enganadas. A partir de então, Duveen gastou suas energias com os Mellon e Morgan da vida, homens maliciosos o bastante para cair nas suas armadilhas. As chaves do poder. Saber avaliar as pessoas e conhecer com quem você está lidando é o mais importante para conquistar e manter o poder. Sem essa habilidade, você fica cego. Não só ofenderá as pessoas erradas, como escolherá para trabalhar os tipos errados e pensará que está elogiando as pessoas quando, na verdade, as está insultando. Antes de iniciar qualquer movimento, avalie a sua vítima ou adversário em potencial. Do contrário, estará desperdiçando seu tempo e criando mal-entendidos. Estude as fraquezas das pessoas, as brechas nas suas armaduras, as suas áreas de orgulho e insegurança. Conheça as suas particularidades antes de decidir se deve ou não fazer negócio com elas. Mais 2 palavras de alerta. Primeiro, ao julgar e avaliar o seu adversário, não confie jamais nos seus instintos. Você cometerá o maior erro da sua vida se confiar em indicadores tão imprecisos. Nada pode substituir o conhecimento concreto. Estude e espione o seu adversário pelo tempo que for necessário. Valerá a pena a longo prazo. Segundo, não confie nas aparências. Um coração de serpente pode se esconder sob um manto de aparente bondade. Quem externamente faz muito escarcéu costuma ser na realidade um covarde. Aprenda a entender as aparências com as suas contradições. Não confie na versão que as pessoas dão de si próprias. Ela não é nada confiável. Imagem. O caçador. Ele não monta para a raposa a mesma armadilha que usa para pegar o lobo. Ele não coloca a isca onde ninguém vai morder. Ele conhece bem a sua presa, seus hábitos e esconderijos, e caça de acordo com esse conhecimento. A autoridade. Creia, não há pessoas tão insignificantes e desprezíveis, e elas podem, qualquer dia desses, ser úteis a você. O que elas certamente não serão se você já as tratou com desprezo. Injustiça se esquecem, desprezo jamais. Nosso orgulho guarda essa lembrança para sempre. Lord Chesterfield, 1694-1773. O inverso. Que benefício pode haver em não conhecer os outros? Aprenda a diferenciar leões de cordeiros ou arque com as consequências. Obedeça totalmente a esta lei. Ela não tem inverso, nem se preocupe em procurar. Nota. Quando encontrar um espadachim, saque da espada.
Não recite poemas para quem não é poeta, de um clássico budista, Chan, citado em Thunder in the Sky, traduzido para o inglês por Thomas Cleary, 1993. A vingança de Lope de Aguirre. Existe uma anedota que ilustra muito bem a personalidade de Lope de Aguirre. Ela foi encontrada na crônica de Garcilaso de la Vega, contando que, em 1548, Aguirre fazia parte de uma tropa de soldados que escoltava escravos índios das minas em Potosí, Bolívia, até um depósito do Tesouro Real. Os índios carregavam ilegalmente uma quantidade excessiva de prata e o oficial local prendeu Aguirre, condenando-o a dezenas de chicotadas em vez de multá-lo por estar explorando os índios. O soldado Aguirre, ao receber a sentença, disse ao alcaide que ao chicote ele preferia ser condenado à morte, pois que era fidalgo de nascimento. Tudo isso não teve nenhum efeito sobre o alcaide, que mandou o carrasco, uma besta, executar a sentença. O carrasco foi até a prisão e colocou Aguirre sobre o animal. Fizeram o animal andar e ele recebeu as chicotadas. Livre, Aguirre anunciou a sua intenção de matar o oficial que o havia condenado, o alcaide Esquivel. O tempo de serviço de Esquivel expirou e ele fugiu para Lima, 2.000 quilômetros dali, mas em 15 dias Aguirre o encontrou lá. O assustado juiz viajou para Quito, mais 2.400 quilômetros, e em 20 dias lá chegou Aguirre. Quando Esquivel soube da sua presença, segundo Garcilaso, fez outra viagem de 3.000 quilômetros para Cusco, mas em poucos dias Aguirre também chegou, tendo viajado a pé e descalço, dizendo que um homem açoitado não viaja a cavalo ou vai onde pode ser visto. Desta forma, Aguirre seguiu seu juiz por 3 anos e 4 meses. Exausto com a perseguição, Esquivel ficou em Cusco, cidade cujo governo era tão rígido que ele achou que estaria a salvo de Aguirre. Alugou uma casa perto da catedral e não se aventurava a sair sem uma espada e uma adaga. Entretanto, numa certa segunda-feira, ao meio-dia, Aguirre entrou na sua casa e, depois de percorrê-la toda, tendo atravessado o corredor, um salão, uma alcova e o quarto particular onde o juiz guardava seus livros, finalmente o encontrou dormindo, debruçado sobre um deles, e o matou a facadas. O assassino então saiu, mas na porta de casa percebeu que tinha esquecido o chapéu e teve a temeridade de voltar para pegá-lo e aí foi embora. The Golden Dream. Seekers of El Dorado, Walter Chapman, 1967. O Corvo e a Ovelha. Um impertinente corvo aboletou-se nas costas de uma ovelha. A ovelha, muito a contragosto, o carregou para cima e para baixo durante um bom tempo, mas acabou dizendo: se você tratasse um cachorro assim, já teria recebido dos seus dentes afiados o que merece. Ao que o corvo respondeu: desprezo o fraco e obedeço ao forte, sei a quem posso intimidar e a quem devo adular, e assim espero viver até ficar bem velho. Fábulas, Esopo, século VI a.C. Fim de notas.